Por favor, João capítulo
Porque bem-aventurado os que não viram, mas creram. Não vejo nada, mas creio em tudo. Nunca vi Abraão, mas eu creio na bênção patriarcal. Dia 18 estou indo para Israel, sem ser amanhã na outra segunda. E vou subir lá no Monte Moriá. O mesmo lugar que Abraão subiu levando Isaac. Eu não vi Abraão subindo levando Isaac, mas está na Bíblia. Eu não vi, mas eu acredito. Não vi nada, mas creio em tudo. Não vi Abraão, não vi Pedro, não vi Ageu. Nunca vi ninguém, mas eu creio por causa da palavra de Deus. O importante para mim não é o que eu vejo, o importante para mim é o que eu creio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, através dela vem a fé. Eu termino dizendo: andemos por fé e não por vista, ou seja, creio independente do que eu vejo, porque a fé me faz enxergar o que não existe como se existisse.